Salmo 24, verso 3, e nós vamos falar sobre eu quero subir ao monte do Senhor. Eu quero subir ao monte do Senhor. Então, Salmo 24, verso 3, diz assim, vou ler na Almeida, Revista e Atualizada. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ao lermos esse verso, logo nós podemos fazer uma pergunta diante dessa pergunta do rei Davi, que é o autor deste salmo, né? Este é um salmo davídico, ou seja, um salmo composto pelo poeta rei Davi. Então, quando lemos esse verso, nós podemos fazer uma pergunta em cima da pergunta do rei Davi. Ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? E qual é a pergunta que a gente pode fazer diante dessa pergunta? Quem subirá ao monte do Senhor? Eu, quando estava pensando nessa mensagem, eu fiz essa pergunta. Para que subir ao monte? Para que subir ao monte? Por que o Davi pergunta isso? Eu fiquei pensando e estou jogando essa pergunta para você, meu amigo, meu irmão, que é um monte do Senhor para que eu deseje tanto subi-lo? O que é o monte do Senhor para que o Davi deseje tanto subi-lo? E uma outra pergunta. O sermão começa com muitas perguntas, né? A próxima pergunta é: o que é o monte do Senhor? Para que eu lhe convide esta noite a subi-lo. Para começarmos a responder essas perguntas todas, claro, né, como todo bom estudioso da palavra de Deus, que você sabe muito bem que a gente precisa aprender o contexto histórico do texto que nós lemos. Então, vamos entender o contexto histórico do Salmo 24 para começarmos a responder essas perguntas todas. Para isso, como é um salmo pequeno, nós vamos lê-lo todo. São apenas 10 versículos. Então, nós vamos ficar no Salmo 24, verso 3, mas para entender o que é o monte do Senhor, para que eu deseje subi-lo, para que eu convide você a subi-lo, vamos entender o contexto, e para entender o contexto precisamos ler o salmo todo, porque é um salmo pequeno, só 10 versos, e muito bonito, por sinal. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem vem o nosso verso? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E glória a Deus, né? Por essa mensagem tão bonita do Salmo 24. Bom, vamos entender o contexto desses 10 versículos. Os estudiosos da Bíblia dizem, né, através de seus estudos,
que o Salmo 24 foi escrito e foi cantado num momento, numa ocasião muito especial. Tem que ser, né? Porque esses versos são tão belos, tão bonitos, tão profundos. Ele foi escrito e cantado numa ocasião da remoção da arca do concerto da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, que ficava no Monte Sião. Você pode depois ir lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Lá está narrado esse acontecimento. Foi um dia tremendamente marcante para o povo de Israel. Diz no verso 5 de 2 Samuel 6 que Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E ali no verso 15 de 2 Samuel 6 ainda diz, enquanto ele, o rei Davi, e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Olha que festa, que alegria, que momento marcante na vida do povo de Israel. E você pode estar se perguntando, por que foi tão marcante assim levar a arca do Senhor, ou a arca do concerto, a arca da aliança, tudo mesmo nome para a mesma figura, para o mesmo objeto? Por que foi tão marcante assim? Havia pouco tempo, Davi tinha libertado a cidade de Sião dos inimigos jebuseus. E a palavra Sião é muito interessante. No hebraico, que é a língua original do Velho Testamento, foi a língua a qual o Velho Testamento de Gênesis a Malaquias foi escrito, o hebraico, Sião, no hebraico, quer dizer fortaleza. Este era o nome do monte. Vamos começar a entender por que Davi fala para a gente subir ao monte. Esse era o nome do monte que formava originalmente a parte sudeste da cidade de Jerusalém e que poeticamente, como nos Salmos, indicava a capital inteira de Israel. Então, Monte Sião era a parte sudeste da cidade de Jerusalém. E nos Salmos, poeticamente, quando se fala Monte Sião, quer dizer a capital inteira de Israel. E esta cidade, que era uma fortaleza, ficava no Monte Sião. Era uma cidade considerada por todos impenetrável, invencível, inexpugnável. E ela foi escolhida por Davi para ser a sua cidade. Ela foi escolhida pelo rei Davi para ser a sua residência. E Davi foi além. Davi sabia que aquela cidade, por estar no monte, por estar numa fortaleza natural, e ser também uma fortaleza construída pelos homens, seria um lugar muito próprio para o centro do culto religioso a Deus daqueles tempos. Para que isso acontecesse, após Davi ter derrotado os seus inimigos, Davi determinou trazer a arca, que por quase 50 anos estivera quase esquecida lá em Kiriat Jearim. Interessante também, uma outra coisa bem interessante, é saber que foi neste monte que depois foi construído o templo de Salomão, porque seu pai Davi havia ali depositado a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do Senhor. Por isso, o Monte Sião, fortaleza Sião, é chamado de o Monte do Senhor. E assim foi o rei Davi, os sacerdotes, o povo, os anciãos de Israel, os capitães de milhares, em uma solene e alegre procissão, com todos os acompanhamentos de música e cânticos, uma verdadeira festa. Eles conduziram a arca lá de Kiriat Jearim, onde ela estivera por quase 50 anos, para o seu lugar
de repouso no santo monte, o Monte Sião, a fortaleza Sião, o monte do Senhor. Desse fato todo aí, desse contexto todo que eu falei aí, a respeito, então, do Monte Sião, do Salmo 24, a gente conclui o seguinte: o monte do Senhor, o Monte Sião, onde ficou a Arca do Concerto, e depois, com Salomão, foi construído o templo, o Monte Sião, o Monte do Senhor, para o povo de Israel, era um lugar de extrema segurança, total segurança. O Monte do Senhor, o Monte Sião, era também um lugar de grande alegria e de uma grande adoração para todo o povo de Israel daquela época em diante. Sião ficou como significado não só pelo nome de fortaleza, mas também de segurança, alegria e adoração, porque ele ficou a Arca do Concerto e depois foi construído o templo. Entendeu? Legal a história, né? História do Salmo 24. Agora, pastor, você pode estar me perguntando, e o que pode significar para a gente isso hoje? O monte do Senhor. O que pode representar tanto o monte do Senhor para nós? A tal ponto que, mesmo simbolicamente, desejemos subir. O que o Monte Sião, né? O monte está lá até hoje em Israel, está lá em Jerusalém. Se você for lá um dia, ou se você já foi, você viu ou verá. Mas o que o Salmo 24, quando diz que quero subir ao monte do Senhor, o que ele pode representar para mim que eu desejo, mesmo que simbolicamente, subir? Algumas coisas. Primeiro, eu quero subir ao monte do Senhor. Sabe por quê? Porque lá no monte do Senhor, lá no Monte Sião, é lugar de segurança. Eu quero subir ao monte do Senhor, porque lá é lugar de segurança. Sião, conforme nós falamos aqui, em hebraico quer dizer fortaleza. E claro, né? Ora, claro, uma fortaleza é um lugar feito para segurança. É um lugar de proteção. É um grande esconderijo também. Mas o que caracteriza bem uma fortaleza? Ora, uma fortaleza, como o próprio nome diz, é um lugar forte, é um lugar rígido, é um lugar robusto, é um lugar pujante. Você já visitou alguma fortaleza? Aqui no Rio de Janeiro nós temos muitas fortalezas. Não estou falando Fortaleza, cidade lá, capital do Ceará, não. Mas as fortalezas mesmo. Aqui no Rio nós temos muitas. Vou dar exemplo aqui de duas. Nós temos o Forte Copacabana, que, como o nome diz, fica ali na praia de Copacabana, que hoje é um museu do Exército, e tem o Forte de Santa Cruz, em Niterói. São duas das muitas fortalezas que nós temos aqui, que foram construídas, né, no início da história do Brasil, no tempo do Brasil Império, para proteger o nosso litoral com os canhões. Essas fortalezas são, assim, fantásticas. É um lugar onde você entra e vê que quem construiu fez com o propósito de guardar com toda a segurança, para dar toda a proteção quem ali estava. Se você for, por exemplo, na fortaleza lá do Forte Copacabana, você vai ver grossas muralhas de concreto, de ferro, canhões apontando para o mar. Enfim, é um lugar realmente seguro para aqueles que ali ficavam para defender a cidade do Rio de Janeiro. Amado, o Monte do Senhor é um lugar onde nós não apenas nos sentimos seguros. Olhe para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Anote isso aí. Guarde isso aí. O Monte do Senhor é um lugar onde nós não apenas nos sentimos seguros,
mas onde realmente estamos seguros. Quando eu estou no monte do Senhor, eu não estou apenas me sentindo seguro, eu estou realmente seguro. Vai além da sensação. Quando olhamos ao redor, quando a gente vê a sociedade que nós vivemos, e aí eu digo, não é só a falta de segurança nas ruas, mas esses dias difíceis que nós estamos vivendo, essa pandemia desse vírus, que parece que, né, nunca que acaba, é uma doideira, os governos se entendem. Então a gente olha ao redor isso aí e vê que há insegurança e há perigo em todos os lugares, de todos os meios. Mas o perigo do inimigo de nossas almas é bem mais difícil, é bem pior. O perigo do inimigo de nossas almas, ele quer destruir a todos implacavelmente. Diz a Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, que ele busca a quem possa tragar. 1 de Pedro 5, 8, sejam sóbrios e vigiem. Não tem esse jargão já até bem de crente mesmo? Vigia, irmão, vigia, irmã. Tá aí, ó. 1 de Pedro 5, 8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu li na Nova Versão Internacional. Então, ele busca, ele procura quem possa devorar. Há de se ficar preocupado. Há de se ficar atento. Ou como diz aqui Pedro, precisamos estar vigilantes. Sóbrios aqui não é a ausência do álcool, não. Sóbrios aqui é atentos. Precisamos ficar atentos e vigiar, porque o inimigo de nossas almas está buscando quem ele possa devorar. Isso pode trazer uma certa insegurança. Deixa eu contar uma história para ilustrar um pouquinho mais essa sensação de insegurança, do perigo que nos cerca, dos inimigos que nos cercam e de que precisamos ficar seguros no monte do Senhor. Eu estava de férias, já tem alguns anos isso, o Mozart ainda era pequeno, né, meu filho, e estavam brincando, eu estava brincando com ele na piscina desse hotel que eu estava, e tinha um grupo do lado assim que eu não pude deixar de ouvir a conversa. Antes que você pense que eu estava tomando conta da conversa dos outros, não tinha como, porque eles estavam conversando em voz muito alta. Conversando alto demais. Não era só eu, não. Todo mundo naquela piscina estava ouvindo o que eles estavam comentando. Só que, agora tirando esse fato de lado, o que eles me contaram me deixou tremendamente preocupado, me deixou estarrecido. Sabe o que eles estavam falando? Eles eram moradores lá da Penha, bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, ali das cercanias do Complexo do Alemão. Se você mora aqui no Rio, passa por ali, você sabe o que eu estou falando. Então, essas pessoas eram moradores ali da Penha, nas cercanias do Complexo do Alemão. E sabe o que eles tinham que fazer? Eles estavam falando que fizeram? Colocaram refletores de luz intensos, grandes, nos muros das suas casas, para clarear os muros de suas casas. Sabe para quê? Para impedir que os jovens e os adolescentes utilizassem desses lugares, desses muros, para praticarem atos libidinosos, fazendo desses muros, no meio da rua, verdadeiros motéis. Jovens e adolescentes. Essa era a preocupação deles. Essa era a questão que eles estavam falando ali, conversando tão alto, tão preocupados que estavam. Meu querido, eu não sei quanto a você, mas quando eu ouvi isso, me deu uma sensação enorme de insegurança. Porque eu tenho um filho. Naquela época ele era menino, ele já está um homem, 18 anos. E eu não quero nunca sequer pensar
na hipótese de isso, ou até pior, venha acontecer com ele, ou com qualquer um dos meus jovens e adolescentes lá da igreja. Pensar nisso me deixa aterrorizado. Sim, o pecado, o diabo, busca a quem possa devorar nos nossos dias. Ainda mais, nós devemos estar alertas, pois nesses dias difíceis que estamos vivendo, com tantas mortes, tanta dor por conta da doença, mais ainda o inimigo está furioso, mais ele nos quer derrotar, mais ele quer colocar intrigas, desavenças, tristezas, brigas entre as pessoas, entre as famílias e muito mais ainda entre nós que somos o povo de Deus. Preste atenção na notícia que eu vou te dar agora, que não é brincadeira não, isso é verdade. Foi um pedido de oração que eu ouvi de um pastor por um amigo dele, que também é pastor. Eu fiquei sabendo da triste notícia deste casal, que o marido é pastor, que estão a ponto de se separarem, se divorciarem, pelo fato de estarem em quarentena. E olha só que coisa triste. Forçados a conviverem todos os dias, o dia todo. Isso acabou desgastando-os tanto, que chegaram a esse terrível ponto da separação. Ou seja, a quarentena, que poderia ter sido uma oportunidade de se firmar mais ainda o amor, de solidificar mais ainda o amor, os laços, de viver juntos, porque é isso que Deus nos fez. Surgiu o contrário, o diabo ali foi o tal do laço, né? Foi o tal do devorador. Ele chegou e colocou essa dificuldade, e hoje esse amigo do meu amigo que é pastor está a ponto de se separar da esposa, porque não aguenta mais conviver com ela, porque já está nessa quarentena convivendo. Dois exemplos tristes das dificuldades, dos perigos, das ciladas, daquilo que o inimigo de nossas almas faz para devorar. E Pedro fala para sermos vigilantes, atentos. Aí eu lembro do Salmo 24, no verso 3, em que Davi fala: por isso eu quero subir o monte do Senhor, estar na sua fortaleza, porque ali no monte do Senhor eu estarei seguro. Vou estar lutando. Claro que vou estar lutando. Todos nós lutamos. Não há como fugir das lutas. E tem outro jargão também, né? Bem evangélico, não há vitórias sem lutas. Vou estar lutando, mas vou estar seguro. Posso estar sendo atingido pelos dardos inflamados do maligno, mas eles não terão efeito em mim, porque eu estou seguro no monte do Senhor. Não encontramos a segurança na ausência de perigos, mas a real segurança está na presença de Deus, aonde o salmista se refere dizendo: estando no monte do Senhor. Segunda coisa, porque eu quero subir ao monte do Senhor, é porque lá é lugar de alegria. O monte do Senhor é lugar de alegria. Lembram que na narrativa de 2 Samuel 6, quando Davi e o povo de Israel levavam a arca para o monte do Senhor, como é que o povo estava? Alegre, alegre, alegre. Eles cantavam, davam brados, gritos de alegria, tocavam muitos instrumentos. Por que tudo isso? Porque essa alegria contagiante, porque aquele povo estava fazendo a vontade de Deus. Deus queria
que a arca saísse lá de Kiriat Jearim e fosse para o lugar que ele terminou. Davi, volta aqui. O povo estava feliz, alegre, em festa, porque estavam fazendo a vontade de Deus ao trazer a arca de volta, ao conquistarem Sião, ao servirem ao rei que o Senhor lhes tinha dado, o rei Davi. O povo estava feliz porque estavam fazendo a vontade de Deus. Amados, posso com toda a alegria, com toda a fé em Jesus, afirmar que o cristão é alegre. O cristão não sente alegria. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Com toda a fé, o cristão é alegre. E não apenas sente alegria. Que tem uma diferença bem grande entre ser alegre e sentir alegria. Eu vou explicar. Há um amigo meu, pastor Isaías Querino, lá de Curitiba, Paraná, ele escreveu um livro chamado Celebrando a Alegria. E nesse livro ele conta o seguinte episódio que aconteceu na vida dele. Abre aspas. Certo dia, um pastor me surpreendeu na minha sala quando, absorto no meu trabalho, sussurrava um cântico. O colega pastor me perguntou, você está feliz? Então eu respondi, eu não estou feliz. Eu sou feliz. E acrescentei, sou feliz mesmo que por vezes fique triste ou aborrecido com alguma coisa, mas nem por isso eu deixo de ser feliz. Porque estar feliz é um momento ou outro que você passa. Mas ser feliz é um estado de espírito, é condição de vida. Eu posso ser feliz e ficar triste de vez em quando. O fato de eu ficar triste, de eu sofrer uma perda ou de passar por um momento difícil na vida, não significa que eu tenha deixado de ser feliz. Fecha aspas. Foi isso que o pastor Isaías Querino escreveu no seu livro. Eu sou feliz e não estou feliz. Tem muita diferença. Agora uma pergunta. Da série Eu sou o seu pastor e posso fazer essas perguntas. De vez em quando sai essa, né? Como? A pergunta é, como mostramos a nossa alegria? Como é que eu posso demonstrar a minha alegria? Você vai lembrar muito bem, antes da mensagem, nós cantamos o hino 347 do cantor cristão, que diz, vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. A verdade que o hino quer dizer é que, embora haja dificuldades e sombras escuras, eu posso ainda celebrar o meu Deus, porque sei que Deus jamais me abandona no momento da escuridão. Deus jamais me abandona na provação. Na hora difícil da minha vida, o meu coração estará em paz, porque Deus me faz ser feliz. A Bíblia, você vai ver, ela fala muito de festa. Não só essa do rei Davi com o povo, mas em outros, vários lugares, vários textos da Bíblia, o povo está lá comemorando, o povo de Israel gostava muito de festa. E nós, né? Gostamos também de festa. O povo crente, né, é naturalmente um povo festeiro. E eu sei que, além dos cultos presenciais, uma das primeiras coisas que certamente faremos, quando pudermos, são as festas lá na igreja, né? Pois nas festas, se você é membro da Igreja Batista da Prata, se você é minha ovelha, você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Com conhecimento de caso. Nas festas, nós temos coisas que nos enchem de alegria. A comunhão, a conversa, as brincadeiras, aquela comida gostosa que não pode faltar. É verdade? Mas e depois? Depois das festas?
Tudo acaba. E depois, na sua vida, meu irmão, tudo acaba e a rotina volta a te consumir, os problemas voltam a te consumir, a tristeza volta a te consumir. Por isso eu quero subir ao monte do Senhor, estar na presença de um Deus que é alegria, que é amor, que é segurança. Estar seguro, mesmo que diante de nuvens escuras, que possam rodear Sião, a fortaleza. Eu sei que eu estou no monte do Senhor e elas não me trarão tristeza, pois eu sou alegre na segurança do Senhor. Vou contar mais uma história. Hoje a história não veio no final, né? Estão vindo aí ao longo da mensagem. A história é a seguinte: conta-se que um jovem pastor lá na Inglaterra resolveu visitar todas as suas ovelhas no início do seu ministério. Um dos membros, essa história é ótima, um dos membros da sua igreja trabalhava numa mina, né, escavando lá na mina. E o pastor resolveu ir lá visitar. Como reconhecê-lo? Porque o pastor era novo na igreja, ele não tinha tido ainda na igreja, o pastor não sabia. Além do mais, os mineiros usavam uniformes, eram todas roupas iguais. Alguém então falou para ele: pastor, o seu homem é aquele que o senhor vai encontrar cantando hinos. É esse aí. Então o pastor começou a descer aquela mina e pensando o seguinte: esse irmão está nessa mina toda escura, um ambiente difícil, árido, um ambiente não muito bom para se estar. Provavelmente esse irmão deve estar cantando um hino como aquele que diz: ao passar pelo vale escuro. Mas qual não foi a surpresa quando o pastor chegou perto de onde estava o irmão? Ele estava justamente cantando: eu alegre vou na sua luz. Sabe esse hino, né? Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me amou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. É o hino 403 do nosso cantor cristão. Eu alegre vou na sua luz. Ah, meu irmão, minha irmã, o verdadeiro crente é assim mesmo. E já dizia o salmista, Salmo 139, verso 11: se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será de luz à roda de mim. Terceira e última coisa, porque eu quero subir ao monte do Senhor, já indo para o final. Por que eu quero subir ao monte do Senhor? Porque lá é lugar de adoração, lá é lugar de segurança, lá é lugar de alegria e lá é lugar de adoração. Davi levou a arca para Sião e lá depositou e fez daquele lugar um lugar de adoração. Anos mais tarde, o seu filho, o rei Salomão, construiu o templo que o seu pai Davi planejou. Então isso marca, caracteriza o Monte Sião como um lugar de adoração. Um lugar próprio e perfeito para adorar e cultuar o Senhor. E o que nós vimos até agora sobre o Monte do Senhor? Que é um lugar de segurança e alegria. Segurança e alegria. Então nós entendemos que essas coisas são básicas, são dois fundamentos básicos para uma perfeita adoração ao nosso Deus. Eu preciso desfrutar da segurança do Senhor. Eu preciso ser alegre, mesmo que sombras escuras estejam nos meus caminhos. Amados, estar no monte do Senhor para adoração não é apenas vir à igreja se preocupar com o culto. Mais uma vez, olha para mim agora e presta bastante atenção do que eu vou te dizer agora. Anota isso aí. Adoração é o modo como vivemos. Adoração não é só ir à igreja e cantar louvores, cantar hinos, cantar os cânticos. Adoração é o modo como você vive. Adoração é como você encara as coisas que se sucedem na sua vida. Adoração é entender que tudo
tudo mesmo. Até um pequeno atraso na sua saída de casa, por exemplo, é um ato de culto, é um ato de louvor, de reconhecer a soberania e o cuidado de Deus sobre a minha vida. Adoração é o modo como você vive, como as pessoas estão vendo a sua vida, como seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho veem a sua vida. Você desperta adoração na vida deles? As pessoas olham para você e dizem, mesmo por nuvens escuras, esse homem, essa mulher é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ele adora a Deus, ele é feliz. Assim tem sido a sua vida? Concluindo, as 3 razões que eu quero subir ao monte do Senhor. Primeiro, porque o monte do Senhor é um lugar de segurança. Segundo, porque o monte do Senhor é um lugar de alegria. E terceiro, porque o monte do Senhor é um lugar de adoração. Segurança, alegria, adoração. Segurança, alegria, adoração. Mas, para que isso seja uma realidade na minha vida, na sua vida, para que você desfrutemos dessa segurança, dessa alegria e dessa adoração, o salmista Davi escreve no verso seguinte algumas condições necessárias para desfrutarmos de todas essas bênçãos subindo ao monte do Senhor. Que condições são essas? Nós veremos, se Deus permitir, na próxima mensagem do próximo domingo pela manhã. E que até lá, Deus nos abençoe e eu faça da minha vida, estando no monte do Senhor, um lugar de adoração, um lugar de alegria e um lugar de segurança. Que o Senhor te abençoe. Amém?